Olá, gente. Meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia. Sejam bem-vindos ao canal Viver para Educar. O tema de nossa aula de hoje eu vou contar um pouco sobre a história contemporânea. Vou fazer 4 unidades e vou até a Segunda Guerra Mundial. Espero que gostem do conteúdo, acompanhem, se inscrevam no canal para poder ajudar o professor a criar mais conteúdos. Dá um like e compartilhe essa aula. Vamos começar. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vocês gostam de futebol? Se gostam, talvez saibam que esse esporte ele foi criado por ingleses no século XIX. Então, por que um esporte que veio de lá da Inglaterra, outro continente, conseguiu vir para o Brasil e fazer tanto sucesso? Qual o motivo disso? Em 1857, na Inglaterra, o futebol começou a se organizar como esporte. Aliás, gente, esqueçam o Brasil. Pense na Copa do Mundo, seleção do mundo inteiro, todos os continentes participando de um único campeonato para disputar a Copa do Mundo. Como é possível tantos continentes diferentes conseguir se unir para disputar um único campeonato? É uma reflexão importante, imaginem. Podemos fazer um raciocínio semelhante para várias outras práticas culturais. Podemos pensar no seguinte: por que todos os executivos eles usam terno e gravata? A gente pode dizer que esse tipo de vestimenta ela não é típica, por exemplo, da Índia, do Japão, ou até mesmo aqui, como eu falo da Bahia, aqui na Bahia, em Salvador, mas é adotado em todos os lugares. Em todos os lugares do mundo, se pudermos refletir, temos a lembrança que um executivo ele usa terno e gravata. Podemos citar que o elo que liga tudo isso é uma prática bastante conhecida chamada imperialismo. Ao longo do século XIX, os países europeus eles se dedicaram a conquistar todas as regiões do mundo que eram consideradas inexploradas, principalmente lá na Ásia, continente asiático, e na África, no continente africano. Além deles explorarem que para eles locais inexplorados, os imperialistas começaram a implantar nesses locais hábitos e valores seus culturais, valores brancos e ocidentais. Onde não se podia fazer colônias, pois já eram países independentes, como aqui no Brasil, o imperialismo ele foi mais sutil, porém não foi, nem por isso foi menos eficaz. Sem o imperialismo, o mundo ele seria radicalmente diferente. Para começo de conversa, é muito difícil a gente imaginar uma Primeira Guerra Mundial, que ocorreu lá em 1914, foi até 1918, sem que existisse essa rivalidade por motivos imperialistas. Pois é, gente, se quisermos entender o mundo atual, entender como chegamos até aqui, será necessário compreender alguns fatos que ocorreram no século XIX. Começaremos por aí e falamos um pouco da Revolução Industrial, crise de 29, o porquê que chegamos até a Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra ela é uma consequência da Guerra Mundial. Vocês se recordam do que foi a Revolução Industrial, que ocorreu lá no século XVIII? A gente pode resumir dizendo que, fundamentalmente, ela constituiu na introdução de máquinas no processo produtivo, inaugurando a era da economia dominada pelas fábricas. Com isso, o mundo nunca mais foi o mesmo.
O trabalho se tornou muito mais produtivo, permitindo a feitura de uma quantidade gigantesca de mercadorias em pouco tempo, o que era impossível com o trabalho artesanal. Esse conjunto de transformações decorrentes da internacionalização da Revolução Industrial ajudou a mudar o mundo. Países como França, Bélgica, Rússia e parte da atual Itália começaram a construir seus próprios parques industriais, fora do velho continente. O Japão também embarcou nessa tendência. O país passava no século XIX pela era Meiji, um período de centralização política em torno do imperador, modernização econômica e ocidentalização na cultura. No entanto, duas nações em particular merecem nossa atenção nesse momento: Estados Unidos e Alemanha. Os Estados Unidos eles conquistaram sua independência bem no final do século XVIII, após vencer a guerra contra a antiga metrópole, a Inglaterra. Também nessa virada de século, do século XVIII para o século XIX, o Estado americano ele começou a expandir. Esse processo ele ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Desse modo, na metade do século XIX, os Estados Unidos eles tinham mais ou menos o tamanho e quantidade dos estados que ele possui hoje. Com um país daquele tamanho, surgiu alguns problemas. Por exemplo, como administrar, qual sistema econômico utilizar, qual modelo político ser utilizado naquele momento. Sobre a escolha de como administrar, qual sistema político e econômico, as opiniões elas ficaram divididas. Vocês se lembram do norte industrializado? Os políticos ligados àquela região queriam que a população dos novos estados se tornasse, acima de tudo, um mercado consumidor, capaz de absorver as mercadorias produzidas pelas fábricas em grande quantidade. Portanto, defendia um modelo que privilegiasse o mercado interno, as pequenas propriedades rurais, formando uma espécie de classe média com poder de compra e especialmente a mão de obra assalariada. Já os políticos ligados às regiões mais rurais, agroexportadoras e escravistas, várias delas nos estados do sul dos Estados Unidos, queriam reproduzir este modelo nos novos estados. Quando falamos desse sul, pense, por exemplo, nas duas Carolinas e a Geórgia, ou estados fundados após a independência, como o Mississippi. Como vocês já deduziram, os dois modelos eram antagônicos. Uma hora ou outra, um dos lados teria que ceder ou sair. O que ocorreu foi que em 1820, essa briga já começava a ficar evidente no Congresso americano. Naquele ano foi criado o chamado Compromisso do Missouri, lei que criava uma linha imaginária cortando os Estados Unidos horizontalmente e determinava que não poderiam haver estados escravistas para o norte daquele marco. Era uma forma de tentar satisfazer os dois modelos de país. Mais tarde já surgiu outro atrito, dessa vez com relação à política alfandegária. O norte defendia regras mais protecionistas, já o sul defendia uma postura de portas abertas. Essa situação ela ficou realmente sustentável na década de 1850, quando começou no norte a campanha abolicionista. Os políticos ligados aos setores mais burgueses e industriais queriam tomar a regra constitucional, isto é, válida para todos os estados, a proibição da escravidão. Com a vitória em 1860 do presidente anti-escravista Abraham Lincoln, do Partido Republicano, os sulistas decidiram tomar uma medida drástica, antes mesmo da posse do novo mandatário. Fizeram a secessão, isto é, uma separação, e fundaram um novo país, os Estados Confederados da América, com capital na cidade de Richmond, na Virgínia. Lincoln não aceitou e declarou a guerra ao novo país, para reanexá-lo aos Estados Unidos. Começava assim, então, em 1861, a Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão. Em 1865, a União acabaria vencendo os confederados. No meio desse processo, a escravidão ela foi abolida definitivamente. Lincoln havia assinado durante a guerra, no dia 1º de janeiro de 1863, o Ato de Emancipação. Vamos falar também agora sobre a Alemanha, que teve uma unificação a ferro e sangue. O segundo país cuja história não podemos deixar de analisar é a Alemanha, até podermos chegar lá na Segunda Guerra.
A começar por um dado que talvez vocês não saibam. Durante quase todo o século XIX não existia uma Alemanha. No início do século XIX, após a queda de Napoleão, o território hoje ocupado pela Alemanha era composto por um conjunto de 39 reinos germânicos, cada um com um governo próprio, fronteira, leis e etc. Eles formavam a Confederação Alemã, órgão que reunia representantes de cada um desses reinos numa assembleia chamada de Dieta, com sede na cidade de Frankfurt. Esse era o máximo que havia de união entre as regiões da futura Alemanha, um parlamento no qual algumas políticas comuns entre reinos poderiam ser renegociadas. A Prússia, ela era localizada onde hoje é o nordeste da Alemanha. Desde o início do século, dedicava a desenvolver a indústria local, aproveitando que tinha grandes quantidades de reserva de minério. Já na década de 1830, quando a economia prussiana já estava bem desenvolvida, começaram a aparecer alguns problemas. Como o território germânico ele estava fragmentado em reinos, era muito difícil fazer negócios. Então eles pensaram em uma solução. Talvez criar um acordo comercial resolveria esses problemas. Já em 1834 foi criado o Zoverin. Ele tinha como objetivo a autorização à livre circulação de mercadorias, isso quer dizer, sem cobrança de impostos, entre os reinos germânicos da época. E isso facilitaria com que a produção das indústrias prussianas elas escoassem de forma mais fácil. E isso na década de 1850 já, todos os estados germânicos já faziam parte desse acordo, que facilitaram, lembrando que isso tudo foi lidado pela Prússia nessa época. Pois é, gente, chegou o momento que o plano Zoverin ele já não era mais suficiente. Haviam reinos germânicos que não estavam unificados de fato. A Prússia, ela seria impossível ela criar leis para poder governar e criar somente um estado. Então, no século seguinte, a Prússia decidiu pela sua expansão, expandir o seu território, e já em 1871 o que podemos chamar de a unificação alemã. O grande arquiteto da unificação alemã foi o Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Político e militar, ele liderou as tropas durante os mandatos dos imperadores Guilherme I e Guilherme II. Foi responsável pela invencibilidade do exército prussiano. O famoso discurso de 1862, Bismarck eternizou a ideia de que a posição da Prússia não seria determinada pelo seu liberalismo ou por diplomacia, mas sim com ferro e sangue. Isso, gente. Para tornar o plano realidade, a Prússia ela precisou se envolver em 3 guerras internacionais. A primeira delas foi a Guerra dos Ducados, que ocorreu na Dinamarca. A segunda guerra foi a Guerra das 7 Semanas. Essa guerra ela ocorreu lá na Áustria, em 1866. E, como sempre, né, a França envolvida. A última guerra foi a Franco-Prussiana, foi travada entre 1870 e 1871, como eu falei, contra a França. Todas essas guerras batalhadas pela Prússia, o que ele tinha de objetivo era unificar todas essas regiões que a Prússia ela achava por direito serem suas. E por direito, só pelo fato de acabando ficando em estados vizinhos, entendeu? E por isso mesmo que ela queria fazer esse anexo dessas regiões, como se fosse dela por direito. As guerras foi a franco-prussiana. A Prússia queria as regiões de Alsácia e Lorena, ricas em minério de ferro, que ficavam na França, bem na fronteira com a zona germânica. Ao longo desse conflito, o imperador francês foi capturado e preso pelos prussianos.
A França se tornou novamente uma república, mas mesmo assim saiu perdedora. Precisou entregar os dois territórios e pagar uma indenização para a Prússia. Como a Guerra Franco-Prussiana foi a última da unificação alemã, os franceses eles precisaram aguentar ainda uma humilhação extra. Em janeiro de 1871, os prussianos fizeram questão de proclamar dentro do Palácio de Versalhes o nascimento do novo Império Alemão, ou o Segundo Reich. O primeiro foi o medieval, o Sacro Império Romano Germânico, e o terceiro Reich seria construído pelos nazistas. Nascia ali, bem debaixo do nariz do inimigo, a Alemanha moderna, não é verdade? É importante lembrar disso porque a mentalidade revanchista que se formou nos franceses após esse episódio nos ajudará a entender alguns dos eventos da Primeira Guerra Mundial. E como agora que analisamos em mais detalhes os casos dos Estados Unidos e da Alemanha na Segunda Revolução Industrial, vamos entender o que aconteceu com o mundo para que estourasse em 1914 a Primeira Guerra Mundial. O crescimento, vamos falar um pouco sobre o casamento entre a crise e o imperialismo. Vou recapitular com vocês, nós vimos que a Segunda Revolução Industrial ela levou uma enorme expansão do capitalismo para novas regiões do mundo. Então isso ocorreu em especial na Europa, com destaque para a Alemanha, que apareceu unificada lá por volta de 1871. Já nos Estados Unidos, como tínhamos visto, ocorreu a Guerra da Secessão, foi de 1861 até 1865. A gente precisa saber quais foram as consequências dessa expansão incrível da indústria. Olha só, se vocês estavam atentos ao que vimos até agora, talvez tenha percebido um problema recorrente na história de todo o país que embarca numa jornada industrial. Em algum momento, ele começa a sofrer com a sobreprodução. Com a atividade fabril, ela produz mercadorias em enorme quantidade, e aí sempre chega um momento que o mercado consumidor, o povo normal de uma nação, esse mercado ele não dá mais conta de absorver um volume tão grande de produtos. Pensemos, por exemplo, no setor de construção de estrada de ferro, que cresceu muito no século XIX. Em algum momento esse mercado ele ficará saturado, pois não há mais lugar, precisando de uma nova rodovia, uma nova ferrovia. Outro exemplo é a indústria têxtil, que produz tecidos, que se tornam, digamos, camisetas. Porém, com a melhoria constante das máquinas, chega-se num ponto em que as fábricas estão colocando no mercado mais camisetas do que a população de um determinado país consegue ou deseja comprar por mês. Na segunda metade do século XIX, em particular a partir da década de 1870, os países capitalistas avançados enfrentaram uma enorme crise de sobreprodução. Essa crise é chamada por muitos historiadores de Primeira Grande Depressão. O capitalismo industrial vivia sua primeira queda verdadeiramente global. Como a origem da crise era a sobreprodução, só havia uma maneira de resolver o problema: ampliar esse mercado consumidor. A primeira estratégia para alcançar esse objetivo foi eliminar a concorrência. Isso quer dizer que as práticas capitalistas de países como Inglaterra, França, Alemanha, etc., se tornaram cada vez mais protecionistas, isto é, voltadas a garantir por meio de leis e impostos que as empresas nacionais teriam privilégios. Isso significou uma mudança tremenda. Até aquele momento a ideologia que predominava no continente era a do liberalismo econômico, sempre intimamente associado ao espírito empreendedor do capitalismo. O liberalismo, como sabemos, ele defende valores como livre mercado, uma concorrência livre entre empresas e especialmente a não intervenção do Estado na economia. Frente a esses novos desafios impostos pela crise de sobreprodução do final do século XIX, esse manual liberal de economia foi praticamente jogado fora e o capitalismo entrou na sua fase monopolista. No ambiente em que faltam consumidores, a economia capitalista se organizou para formar oligopólios, que tentavam garantir o máximo possível de mercados cativos. No clássico A Era dos Impérios, o historiador britânico Eric Hobsbawm descreve essa reorganização econômica. 2 avisos: oligopólio,
significa um grupo de poucas empresas que detêm maior parcela de algum setor da economia, e cartel, que é a prática de empresas de um mesmo ramo combinarem preços, lesando os consumidores. Portanto, é uma prática recorrente nas situações de oligopólio. Agora sim, vamos ler um trecho da obra de Hobsbawm. Mas não importa muito como chamemos, capitalismo associado, capitalismo organizado, desde que se admita, e é preciso admitir, que o cartel avançou às custas da concorrência de mercado, as sociedades anônimas às custas das firmas privadas, as grandes empresas comerciais e industriais às custas das menores, e que essa concentração implicou uma tendência ao oligopólio. Isto era evidente, mesmo em fortalezas poderosas da antiquada empresa de pequena e média escala como a Grã-Bretanha. A partir de 1880, o padrão da distribuição foi revolucionado. Merceeiro e açougueiro agora não significavam apenas um pequeno lojista, mas crescentemente uma firma de porte nacional ou internacional com centenas de filiais. No setor bancário, um pequeno número de gigantescos bancos ações, com redes nacionais de agências, substituiu muito rapidamente os bancos menores. Após 1900, como já foi observado, os antiquados ou outros bancos rurais britânicos passaram a ser uma curiosidade histórica. Então, galera, com relação à sobreprodução, o imperialismo que ocorreu na África e na Ásia, ele conseguiu, isto é, deu à Europa novos mercados. Isso é, o imperialismo ele fez com que a década de 1870 ela fosse superada. No entanto, essa melhora ela acabou dando origem a um novo problema. Ocorreu a rivalidade entre as nações porque elas começaram a competir por colônias. Aí naquele momento, todo aquele problema que tinha antes com a relação à concorrência, protecionismo, oligopólios, voltaram com força redobrada. Então, essa união desses fatos, eles geraram o que logo depois ocorreu a Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. O vídeo é um pouquinho longo, eu vou finalizar essa parte com uma primeira unidade que eu tinha falado, História Contemporânea. Na próxima aula, que vai ser a unidade 2, eu vou começar da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Inscrevam-se no canal, dá um like, compartilha. Sei que é chato ficar toda hora pedindo, mas essa é essa contribuição para novas produções, entendeu? Mais uma vez espero que tenham gostado. Obrigado por assistirem a aula. Até a próxima.